Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo passado nós continuamos a tratar do tema eleição e loteria, e para isso então a gente expôs o pensamento de Montesquieu, Harrington e Rousseau. Agora, para finalizar os argumentos presentes no capítulo 2, o Manon vai explicar como ocorre o triunfo da eleição. Bom, antes de desenvolver o nosso estudo semanal, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal e ativa aí o sininho de notificações para você ficar jogado ou jogada na existência comigo, tá bom? Agora sim, vamos lá! Manon afirma que durante os primeiros anos do governo representativo, todos ignoravam o uso da loteria para atribuição de poder, tá certo? E isso é muito surpreendente. Por quê? Porque a questão é que os fundadores desse sistema representativo, eles não pensavam em corrigir esses defeitos indesejáveis por meio da combinação de loteria ou outro modelo, né? Outro método. Ou seja, poderia acontecer de selecionar indivíduos que não eram aptos para assumir cargos públicos e para eles tudo bem. Eles não pensaram na loteria para rever isso, para consertar ou para impedir esse problema. Nem discutiram essa possível solução. Entretanto, o sorteio não foi completamente esquecido, tá? Nós podemos encontrar menções aí ocasionais à loteria nos escritos e discursos de certas figuras públicas. E o Manon fala que durante os debates para moldar a Constituição dos Estados Unidos, o James Wilson, por exemplo, ele sugeriu que o presidente dos Estados Unidos ele fosse escolhido por um colégio de eleitores, que por sua vez seriam selecionados por sorteio, tá? Entre os membros desse congresso. A proposta, então, de Wilson baseava-se explicitamente no modelo veneziano, que aí nós vimos no vídeo 8º, e eu vou deixar aqui do lado para quem não viu, tá? E essa proposta pretendia o quê? O que ele queria com essa proposta? Evitar intrigas na eleição do presidente. A questão é que a proposta não provocou nenhuma discussão e ela foi rejeitada quase que imediatamente, tá? Na França, alguns revolucionários, e nós já falamos do Sieyès, por exemplo, pensaram em uma combinação de loteria e eleição. No entanto, novamente não houve um debate significativo e eles desconsideraram essa possibilidade também na França revolucionária, tá? E aí, o Manon dá alguns outros exemplos, mas eu não vou me prolongar aqui. A ideia é sempre demonstrando isso. O sorteio ele foi desconsiderado. O que parece é que nem na Inglaterra, nem na América, nem na França, alguém considerou seriamente a possibilidade de atribuir qualquer função pública por meio do sorteio. E o curioso é que nem John Adams, por exemplo, considerou a possibilidade de selecionar cargos por meio do sorteio. E nem mesmo falar disso para rejeitar essa possibilidade. Ele até indica resumidamente que os magistrados de Atenas e Florença eram escolhidos por sorteio. Mas o que ele vai fazer? Ele não vai refletir sobre esse assunto, ele só cita. E aí, quando os sistemas representativos eles foram criados, este método de eleger governantes não estava dentro da gama de possibilidades concebíveis. Isso que acontece, então. Simplesmente não ocorreu a ninguém a possibilidade de inserir o sorteio. E o Manon afirma que o que aconteceu durante os últimos 2 séculos, pelo menos até agora, sugere que o sorteio desapareceu para sempre, tá? E para explicar um fenômeno tão notável, embora
raramente percebido, a ideia que primeiro vem à mente é que a eleição de governantes por sorteio se tornou impraticável nessas grandes cidades, né, nesses grandes estados modernos. E aí uma das argumentações é que é possível reconhecer que a loteria ela pode criar um senso de dever político em pequenas comunidades, né, onde os membros se conhecem, mas em grandes cidades, em grandes estados, ela se torna inviável. Finalmente, é possível também argumentar que, para que seja possível escolher governantes ao acaso, a igualdade de circunstâncias e de cultura deve pré-existir entre os membros desse corpo político, porque assim, aquele eleito possa ser eleito sem nenhuma distinção entre as pessoas, tá? Esses comentários, eles contêm, segundo Manan, alguma verdade, mas são incompletos. Por quê? Porque eles obscurecem, né, o elemento de contingência e a opção presente em todos os acontecimentos históricos e que certamente teve sua parte na vitória da eleição sobre a loteria, tá? Em primeiro lugar, e este argumento já foi feito antes nos nossos estudos, mas vale a pena a gente repetir aqui, o sorteio ele não foi totalmente impraticável, tá? Em alguns casos, como na Inglaterra, o tamanho do eleitorado ele não era tão grande quanto a gente pode pensar, tá? Foi calculado, por exemplo, em 1754, que todo o eleitorado da Inglaterra e do país de Gales era de 280 mil, de uma população de cerca de 8 milhões, tá? Não havia nenhum obstáculo prático para estabelecer um procedimento passo a passo, tá? Os sorteios, eles podiam ser realizados primeiro em distritos pequenos e depois entre selecionados nessa primeira fase, por exemplo. É ainda mais notável que ninguém pensou em usar a loteria para fins locais. As cidades, mesmo os condados aí do século 17 e 18, eles não poderiam ser muito maiores e mais populosos, né, do que a Florença renascentista. As funções políticas locais, logo, então, não precisava de um alto grau de complexidade. E aí poderia ser sorteado, sim, tá? E nem os revolucionários americanos e nem os franceses cogitaram atribuir funções políticas locais por sorteio, tá? Aparentemente, nem mesmo nas cidades da Nova Inglaterra, que mais tarde seria apresentada por Tocqueville como um modelo de democracia direta, os funcionários municipais nunca foram escolhidos por sorteio, tá? Eram sempre escolhidos por quê? Por eleição. Nas pequenas cidades, com populações homogêneas e funções limitadas, onde as questões comuns eram discutidas por todos os cidadãos em reuniões nessas cidades, né, numa praça, as condições deveriam ser muito semelhantes à agora apresentada na antiga Grécia, tá? E também não se usava o sorteio. E aí, a diferença entre as cidades republicanas da Itália renascentista e as da Nova Inglaterra colonial e revolucionária não estavam nessas circunstâncias externas, mas na crença sobre alguma coisa ou alguma crença que dava legitimidade a uma autoridade coletiva. E essa é a chave aqui, tá? É verdade que os políticos dos séculos 17 e 18 não consideraram a possibilidade de eleger governantes por sorteio, como eu estou dizendo aqui. O único meio parecia sempre a eleição, mas isso não se deve exatamente às circunstâncias externas. A loteria ela foi considerada grosseiramente inadequada, dados os objetivos que estavam tentando alcançar e as crenças que prevaleciam ali sobre o que era e o que dava legitimidade política, tá?
Portanto, qualquer que seja o papel desempenhado pelas circunstâncias da decadência da loteria e do triunfo da eleição, nós temos que indagar aqui sobre quais crenças e quais valores estavam envolvidos ali. Visto que não houve um debate explícito entre os fundadores do governo representativo sobre as virtudes relativas dos dois procedimentos, tá? O argumento, então, se apoiará inevitavelmente em certas conjecturas. E a abordagem possível, uma das únicas possíveis, é comparar os dois métodos com ideias, né, de cuja força a cultura política do século XVII e XVIII compartilhava. Isso nos permitirá determinar que tipo de movimentações podem ter levado os protagonistas, né, do governo representativo a adotar a eleição como um caminho óbvio, tá? Havia, de fato, uma ideia à luz da qual os respectivos méritos da loteria e eleição deviam parecer bastante diferentes e desiguais, tá? Era ele o quê? O princípio de que toda autoridade legítima procede do consentimento geral, tá? Daqueles sobre os quais deve ser exercido algum poder. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os indivíduos só são obrigados ao que consentiram, tá? E temos exemplos claros dessa ideia. Um dos documentos mais notáveis sobre as crenças dos revolucionários ingleses declara que todos os homens que vão viver sob um governo devem consentir, né? Primeiro deve consentir em se submeter a tal governo. Não creio que o homem mais pobre da Inglaterra esteja vinculado em sentido estrito ao governo que não o elegeu, tá? Então, o governo que você não elege, você não está vinculado. 130 anos depois, aí a gente está falando da Declaração da Independência Americana, que começa com quais palavras, né? Que todos os homens, eles foram criados iguais, mas o quê? Que eles são dotados de certos direitos inalienáveis, não é isso? Que eles têm direito à vida, que eles têm direito à liberdade, à busca pela felicidade, e que para garantir esses direitos, os governos eles são instituídos entre os homens, tá? Derivando os seus poderes do consentimento dos governados, né? É basicamente isso. E finalmente lá na França, nós temos a Declaração dos Direitos dos Homens, né? E dos cidadãos que diz o seguinte, e a ideia então é o seguinte, que todos os seus cidadãos, eles têm o direito de participar, tanto individualmente ou por meio daquele que o representa, né, o seu representante, na formação das leis. E eles só vão se submeter àquelas que eles livremente consentirem. Essa crença de que o consentimento ele constitui a única fonte de autoridade legítima e também a base da obrigação política foi compartilhada por todos os teóricos do direito natural. E aí nós estamos falando de Rousseau, de Hobbes, de Locke, entre outros. Um exemplo, e aí rápido aqui, é o que Locke escreve, tá? Sendo os homens, como já foi dito, todos por natureza livres, iguais e independentes, ninguém pode ser removido dessa condição e colocado sob o poder político de outro sem o seu próprio consentimento. E ele vai acrescentar, tá? Assim, o que origina e de fato constitui qualquer sociedade política nada mais é do que o consentimento de uma pluralidade de homens livres que aceitam o domínio da maioria e que concordam em unir e aderir a essa sociedade. Isso é, e só
isso, o que poderia dar origem aos governos legais do mundo. E aí, uma vez que a fonte de poder e o fundamento da obrigação política elas tenham sido localizadas nesse consentimento ou vontade desses governados, a loteria e a eleição parecem sob uma luz totalmente diferente, tá? E aí, independentemente de como o sorteio ele é interpretado ou de quaisquer outras propriedades, não é possível percebê-lo como uma expressão de consentimento. E aí o sorteio é realmente descartado. É claro que se pode então estabelecer um sistema na qual o povo consente que os seus líderes sejam indicados por sorteio. E aí, com tal arranjo, o poder dos eleitos para assumir um cargo seria baseado nesse consentimento dos governados, né? Eles aceitam que vai ser escolhidos por sorteio, enfim. Mas só que nesse caso, a legitimidade por consentimento seria apenas indireta. A legitimidade de qualquer resultado particular derivaria exclusivamente do consentimento no processo da seleção. Em um sistema, então, baseado na loteria, mesmo no qual as pessoas concordam em usar esse método, as pessoas que podem ser selecionadas, elas não são levadas ao poder pela vontade daqueles que exerceram a sua autoridade, tá? E em um sistema eletivo, ao contrário, o consentimento do povo é constantemente reiterado. E aí, não só as pessoas concordam com o método de seleção, quando decidiram fazer uso da eleição, mas também elas dão o quê? Seu consentimento a cada resultado específico. Por quê? Porque elas estão escolhendo. Quando elas escolhem, então elas consentem. Se o objetivo, então, é construir poderes de obrigação política com base nesse consentimento, então, obviamente, as eleições são um método muito mais seguro do que a loteria. Vocês entendem isso? Eles selecionam as pessoas que irão ocupar os cargos, né? Da mesma forma que a loteria, mas ao mesmo tempo eles legitimam seu poder e criam nos eleitores um senso de obrigação e compromisso para com os indicados. Isso que acontece. Há motivos, então, para acreditar que essa visão do fundamento da legitimidade e da obrigação política foi o que levou ao desaparecimento da loteria e também à vitória da eleição, tá? O Manan até afirma que a ligação entre eleição e consentimento não era, de fato, uma novidade absoluta, tá? E ele até fala que na Idade Média isso era utilizado para aplicar impostos, tá? E eu não vou me aprofundar nisso, mas quem tiver interesse tá lá na última parte do capítulo 2. O que ele faz questão de ressaltar é que na Idade Média o uso da eleição foi acompanhado pela inovação de um princípio, que era qual princípio? Era um princípio de origem romana que afirmava: o que afeta todos deve ser tratado e aprovado por todos. E aí, no século XII, portanto, eles difundiram esse princípio, tá? Aplicando a questões públicas, enquanto lá em Roma era aplicado ao direito privado. E aí, pesquisas recentes mostram que no final ali do século XIII, essa frase já era comum. E ele fala que até o rei francês Filipe IV usou essa expressão quando foi convocar os Estados Gerais em 1302. Ele fala também dos papas Honório III, Inocêncio III, eles também fizeram um uso frequente dessa frase. Enfim, né, as autoridades que assim convocaram as eleições dos representantes habitualmente insistiram que fossem investidos de plenos poderes, né?
Para quê? Para que os eleitores sejam considerados vinculados às decisões dos eleitos, tá? O envolvimento dessa vontade e consentimento dos governados na seleção desses delegados, desses funcionários públicos, deram às resoluções das assembleias representativas uma força vinculativa que faltaria aos indivíduos selecionados por sorteio. Assim que os delegados eles consentissem em medidas ou impostos específicos, o rei, o papa, o imperador poderia se dirigir ao povo e dizer: você consentiu que os representantes falassem em seu nome. Agora você deve o quê? Cumprir com o que foi aprovado, né? Havia algo sobre a votação semelhante a uma promessa de quê? De obediência, tá? O Manan ele também abre um breve parêntese para explicar como a igreja abordou a questão da loteria como prática de nomeação de bispos e abades, né? Em resumo, ele vai afirmar o seguinte, que a igreja ela não expressou objeções ao uso puramente secular da loteria. Para aí. Bom, pessoal, neste momento as minhas 2 câmeras haviam acabado a bateria. E eu só fui perceber mais à frente, quando troquei as baterias e não sabia ao certo onde tinha parado. Eu ainda estou aprendendo um pouco sobre isso, eu deveria ter aberto os vídeos e olhado aonde tinham parado. Mas eu recomecei a gravar um pouquinho à frente. Então, só para terminar esse argumento, o Manan também vai abrir esse parêntese para explicar como a igreja abordou a questão da loteria como prática de nomeação dos seus bispos e abades. E em resumo, então, ele vai afirmar que a igreja ela não expressou objeções ao uso da loteria, né? Por quê? Porque ela poderia ser usada quando não dessem a ela um significado sobrenatural. E para explicar um pouco melhor isso, o Manan vai no pensamento de Tomás de Aquino, vai argumentar de forma detalhada os vários tipos ou utilizações possíveis da loteria. Momento em que ele fala de loteria distributiva, loteria consultiva, loteria divinatória, mas o Manan não destrincha, não explica esses possíveis tipos ou utilizações da loteria. O importante, segundo Aquino, é que o uso distributivo da loteria para destinar bens, honras ou igualdades não constitui um pecado. E aí o Manan entende que se o resultado do sorteio for considerado mero produto da sorte, não há mal nenhum em recorrer a ele, tá? Ao menos que seja por um vício ou uma vaidade. Portanto, não há dúvida de que a igreja não se opôs ao uso da loteria para atribuir cargos, desde que nenhum significado religioso fosse dado a esse procedimento, como eu disse mais acima. E isso explica, então, por que as repúblicas italianas altamente católicas continuaram a usar a loteria sem entrar em polêmica com as autoridades eclesiásticas, né? E ele termina então esse argumento dizendo que se a igreja medieval contribuiu para o declínio do uso do sorteio como forma política, foi porque ela propagou o princípio do consentimento e não porque proibiu a distribuição de dignidades pela loteria, tá? Agora sim, eu começo a falar que o Manan notou que a nomeação de representantes por reeleição se deriva mais à tradição feudal do que à república. Momento, então, em que ele vai falar que Harrington, Montesquieu e Rousseau também concordaram com isso. E aí eu retomo o vídeo, que foi o momento em que eu voltei a gravar. E o Manan, ele vai citar os 3 para comprovar isso, tá? O Montesquieu, por exemplo, ele escreve que este sistema, digamos, maravilhoso, ele foi inventado na floresta. E aí ele está se referindo à floresta da Germânia. E aí onde nasceram também
os costumes góticos e também o sistema feudal. A questão é que quando o governo representativo ele foi estabelecido, a tradição medieval e as teorias modernas do direito natural, elas convergiram para tornar o que? O consentimento e a vontade dos governados a única fonte de legitimidade e obrigação política, tá? E aí, em tal situação, a eleição ela é apresentada como um método óbvio de conferir o quê? Poder. E ao mesmo tempo, porém, a questão da legitimidade, ela obscureceu, ou pelo menos de alguma forma negligenciou, ou deixou em segundo plano, o problema da justiça distributiva na alocação de funções públicas, tá? E, consequentemente, não importava se os cargos públicos eram distribuídos igualmente entre os cidadãos. Era muito mais importante que os responsáveis o fizessem com o consentimento dos demais, tá? Claramente, quando a gente vai dizer então e pensar sobre os governos representativos, o problema da distribuição dos cargos não é algo que vai aparecer. Mas a eleição, como método de conferir poder, foi considerada notavelmente mais justa e igualitária do que o princípio que estava em vigor, que era a herança. E aí, em comparação com o abismo que separava a herança da votação, as diferenças entre os efeitos distributivos dos procedimentos não hereditários, né, que era a loteria e a eleição, pareciam insignificantes. Pensar sobre as diferenças entre loteria e votação parecia insignificante visto as diferenças com a herança, né? E também a ideia de legitimidade deu clara preferência à eleição e não os métodos hereditários. E assim é compreensível que mesmo os revolucionários mais igualitários nunca tenham considerado seriamente a introdução da loteria, né? Além disso, qualquer que fosse o método de seleção, como as cidades elas tinham um número muito grande de indivíduos, os cidadãos tinham apenas chances quase que mínimas de alcançar alguma posição. Logo ele vai abrir mão de pensar sobre esse problema, né? E aí a loteria até teria distribuído essa pequena probabilidade de ele ocupar um cargo de forma igualitária. Já a eleição não faria isso em pé de igualdade, mas eles não se importam com isso, tá? Pode-se argumentar também que por ser a probabilidade tão baixa, a distribuição de cargos tornou-se um problema político menor e menos urgente. A questão que se coloca é que não é irrelevante, por exemplo, que em uma assembleia governamental haja mais agricultores do que advogados. Embora seja uma questão de relativa indiferença para cada agricultor individual, né? Que um advogado tenha mais probabilidade do que ele de entrar na Assembleia. Bom, o que a gente percebe é que no governo representativo, a preocupação com a igualdade na distribuição dos cargos, ela foi completamente o quê? Desconsiderada, tá? Quando o governo representativo, então, emergiu, o tipo de igualdade política que estava no centro de todas as discussões era a igualdade de direitos para consentir no poder. E não, ou em grau muito menor, né, a oportunidade igual de obter um cargo público. Isso supõe, então, que uma nova concepção de cidadania vai emergir daí. Os cidadãos passaram a ser considerados, antes de mais nada, uma fonte de legitimidade política e não pessoas que desejavam alcançar um cargo público, né, que desejavam ocupar esses cargos públicos. Perceber, então, essas mudanças abre uma nova perspectiva sobre a natureza desse governo representativo. E 200 anos depois de criada a representação política moderna, considerar os cidadãos como fontes de poder e capazes também de exercer cargos
nos parece uma forma até natural de encarar a cidadania. E aí não só nós partilhamos o ponto de vista que prevalecia no final do século XIII, como já não temos a consciência de que estamos a dar preferência a uma determinada concepção de cidadania. Essa que é a questão. Esquecemos quase que completamente que, mesmo em circunstâncias em que não é possível para todas as pessoas as participações no governo, o cidadão ele pode querer exercer um cargo, tá? Isso mesmo em circunstâncias que não é possível para todos a participação. A questão é, se nós entendermos a história da vitória das eleições, nós vamos de alguma forma entender o governo representativo, tá? Então, pessoal, esse é o objetivo do próximo vídeo, tá? Bom, pessoal, feita as exposições sobre o capítulo 2, o que a gente percebe é que o sorteio ele não foi considerado como um método apropriado quando surgiu o governo representativo, visto que a ideia estava em legitimar o poder pelo voto e não participar dos cargos públicos, como era a questão lá na Antiga Grécia e em outros governos, tá? E dessa forma, então, houve o esquecimento do método do sorteio e o triunfo das eleições. No próximo vídeo eu vou abordar o capítulo 3, que é especificamente o momento em que o Manan vai falar e vai tratar do princípio da distinção, tá? Eu convido vocês a retomarem semana que vem os estudos. E é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês e a gente vai discutir para tentar compreender melhor os princípios desse governo representativo. Até mais e boa leitura a todos!